Muito obrigado. Eu sou um sortudo, acho eu, porque tenho sempre calhado, calhou-me a última parte do livro de Jonas, que, e como em qualquer história, num filme, o fim é sempre o mais empolgante. Normalmente as histórias guardam sempre alguma coisa para o fim que é surpreendente. E isso é o que acontece também um pouco nesta história. Então acaba por ser mais fácil, acho eu, pregar no fim, porque é onde acontece alguma coisa, a história chega a uma conclusão e nós conseguimos perceber melhor o objetivo da história como um todo. Atenção, eu estou a falar em história não no sentido que alguma coisa inventada. Acho que foi o João, não, foi o Pedro que disse que alguns elementos nesta narrativa são tão bem escritos ou escritos de uma forma tão interessante que parecem uma história inventada, mas não. É relatada como um facto, não é? Mas há muitas maneiras de escrever algo que aconteceu mesmo e os autores bíblicos e escritores, sempre guiados pelo Espírito Santo, foram escrevendo de uma maneira especial cada livro, cada narrativa. Este livro de Ruth é um livro que começa com 3 funerais e acaba com um casamento. Há aquele filme que é 4 casamentos e um funeral. Este é um bocado ao contrário, 3 funerais e um casamento. E é uma história, posso dizer também uma história romântica, mas que tem aqui muita coisa para além disso. Isto não é apenas a história de como Ruth acaba com Boaz, ou acaba por ficar com Boaz. É uma história que vai para além destas duas pessoas. Então vamos ler o capítulo 4 de Ruth. Boaz, portanto, Ruth capítulo 4. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de teu povo. Se quiseres resgatá-la, resgata. Se não, declara-me para que eu o saiba, pois não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim, não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era, outrora, o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra a tu, e tirou o calçado. Então disse Boaz aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da minha mão, da mão de Noemi, tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilom e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os irmãos e da porta da sua cidade.
Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Então, até aqui a palavra do Senhor. Este livro fala de muitos pormenores que são estranhos. Até toda esta história do resgatador é algo que, no nosso contexto, não faz nenhum sentido. Já para não falar disto de pegar um sapato e entregar ao outro como sinal de que se está a fechar um negócio. Então, há aqui muitas coisas que, para nós conseguirmos saber o que é que está aqui a passar, temos que compreender um pouco como é que as coisas funcionavam nesta altura. Então, este livro de Ruth, ele, como também já foi dito, ele faz a transição entre o tempo dos juízes e o tempo dos reis de Israel. O tempo dos juízes, no tempo dos juízes, o povo não tinha um soberano, ou seja, não tinha um rei, era vá lá, governado entre as tribos, e havia, quando havia algum problema muito grave, Deus levantava um juiz. Então, toda esta forma de fazer, vá lá, justiça era baseada na lei de Deus, na lei que já estava escrita e foi entregue a Moisés, e depois era assim que se fazia o tribunal nesta altura. Juntavam-se os anciãos da cidade, num certo lugar, que serviam de testemunha e também serviam para julgar se houvesse alguma disputa. E era assim que as coisas eram feitas. E toda esta história do resgatador é muito estranha. Como é que isto funcionava? Em primeiro, o objetivo de haver esta lei do resgate, o objetivo principal era que a terra, a possessão da terra, a herança, não andasse a saltar muito entre famílias e entre tribos. Então, um pedaço de terra era atribuído a uma família, a uma casa, e havia uma série de leis que protegiam para que a terra nunca saísse dessa família. Isto realmente era muito bom, porque fazia com que não houvesse uma família que ficasse de repente muito rica e comprava as terras a todas as outras, e permitia que a riqueza era mais distribuída pelo povo. Então, a sociedade era dividida em tribos. Havia as 12 tribos de Israel e cada tribo tinha estas casas, estas famílias. E
Então, por isso é que nós vemos, por exemplo, que Noemi ainda tem um pedaço de terra. Mas como é que é isto? Como é que Noemi tem um pedaço de terra se ela era tão pobre? Se ela tivesse terra, realmente não estava numa situação assim tão má. É mais complicado que isso. A questão é que provavelmente Noemi e Elimelec, quando foram para Moab, perderam ou venderam ou alugaram aquela terra a uma outra pessoa, não é? Noemi continua com o direito de comprar essa terra, então tem esse direito, mas não é que a terra seja propriamente dela. Então ela, quando diz aqui que Noemi a quer vender, provavelmente ela já estaria vendida na forma como nós a conhecemos hoje, mas é que Noemi tem aquela terra e estava disposta a perder o direito sobre ela, o que era uma coisa muito grave naquela altura. Então havia todas estas leis. Também havia, por exemplo, a lei do jubileu, que fazia com que se uma pessoa fosse muito pobre, podia contrair dívida ou até entregar-se a si mesmo como servo ou quase como escravo na mão de uma outra pessoa para sobreviver, mas ao fim de 49 anos a dívida era perdoada. Então, e essa pessoa voltava a ser livre. Então, uma pessoa nunca perdia a riqueza toda da sua vida, ou pelo menos esse período de pobreza nunca ia passar para os filhos, porque de 50 a 50 anos esse ciclo era quebrado, todas as dívidas eram perdoadas e as terras voltam para as famílias de quem de direito. Portanto, as terras voltam para as famílias que têm ou que devem ter o domínio sobre essas terras. E depois havia ainda o problema. Então, e se uma família ficasse sem herdeiros, homens? Porque nesta altura a sociedade era uma sociedade patriarcal, não é só o povo de Israel, era todo o mundo funcionava assim, e dentro do contexto do mundo, de todas as culturas que havia neste tempo, podemos dizer que a sociedade, que o povo de Israel era aquele que tinha leis que protegiam mais as mulheres, comparando com os povos vizinhos, isso sem dúvida. Então, havia este problema de o que é que acontecia a uma família se perdesse, se não tivesse descendentes, seja por morte do herdeiro ou algo assim. Então havia esta lei do resgate, em que se, por exemplo, o homem morresse, mas se tivesse uma mulher, essa mulher podia ser resgatada por um outro homem que fosse da família do homem que morreu. Não é preciso que fosse irmão, basta ser da família, para que voltasse a nascer filhos a essa mulher, e os filhos dessa mulher é como se fosse a linhagem do pai que morreu, da pessoa que morreu. Então, neste caso, o Obed, que nasceu filho de Ruth e de Boaz, era também considerado como filho de Malom, que foi aquele homem que morreu lá em Moab. Então, Obed veio a herdar as terras que eram da família de Elimelec, que foi quem foi para Moab. Então, é uma história, é um contexto complicado, mas é assim que funciona. Então, esta história do herdeiro e porque é que o primeiro resgatador primeiro quis as terras, mas depois não quis casar, precisamos compreender isto para perceber o que é que está aqui a passar. Então, esta história do resgatador, o resgatador
era um guardião dos interesses da família. Era alguém que vinha e certificava-se de que uma certa família não acabava. Tinha uma continuidade. Então, o capítulo 4 começa com, ou quase o capítulo 4, é esta conversa entre Boaz e este resgatador. Em primeiro, podemos notar que não temos o nome do resgatador. Esta tradução, por acaso, acho que foi muito feliz, pelo que eu tenho também visto acerca do assunto. Aqui no capítulo 4, verso 1, diz, ele disse, ó fulano. Esta expressão, ó fulano, é um bocado até, vá lá, desrespeitosa, mas no original a expressão que o autor usou é muito equivalente a este ó fulano. Ele usou uma palavra que na língua hebraica parece de propósito para não deixar o nome desta pessoa. E é interessante como é que num livro com tantos nomes, e vemos que este livro acaba ainda por cima com uma genealogia. Tem nomes para toda a gente, exceto para este resgatador. E isto foi feito de propósito. O autor quis deixar isto bem claro e confiamos que o autor foi guiado por Deus. Deus quis que este homem ficasse esquecido na história por causa desta sua atitude. Ele ficou conhecido como o falso resgatador, ou o resgatador falhado, ou o fulano. Esta conversa começa com Boaz a dizer, olha, existe essa situação de Noemi, ela tem uma terra e ela precisa de um resgatador que, de alguma forma, fique... e ela tem uma terra. Então, o resgatador de Noemi iria ficar com esta terra. Nós podemos imaginar este resgatador a esfregar as mãos, a pensar, ok, isto é um bom negócio. Eu vou ficar aqui com um pedaço de terra, ok, eu vou ter que casar com Noemi, mas ela já é velha, vamos ser diretos, já não vai poder ter descendência, só teria a ganhar. Então, este resgatador disse, então ok, eu quero Noemi, eu vou ser o resgatador. Mas então, Boaz introduz um outro assunto. É que, além de ele ficar com o terreno, eu teria que também ficar com Ruth, que é moabita e viúva. E aí a coisa complicou-se. Porque, então, uma coisa seria ficar com Noemi, que já é velha e não ia ter filhos. Outra coisa seria ficar com Ruth, que é jovem, então teria que ficar a sustentá-la durante muito mais tempo. E também a Ruth certamente iria ainda ter filhos. E então aqui fica o problema de que quando Ruth tivesse filhos, aquele terreno, qualquer terra que ele iria ganhar, ia ser para a herança dos filhos de Ruth e não para a sua própria herança, ou a herança da sua descendência. E aí ele começou a pensar, então, se eu ficar com o Ruth, eu vou gastar muito, provavelmente ainda vou ter que dividir a herança que era da minha família, ainda vai para uma parte para os filhos de Ruth, não vou ganhar nada com isto. E então desistiu e disse que afinal não quer ser resgatador. Atenção que não havia propriamente uma regra escrita de que quem ficasse com... Portanto, que o resgatador tinha que casar com uma nora da pessoa resgatada.
porque temos que ver que a pessoa que aqui está a ser resgatada, de facto, é Noemi. Então, não havia nenhuma lei explícita que dissesse isso. Agora, era uma atitude moralmente correta. Então, ficar com Noemi e deixar e não ficar com a viúva era, no mínimo, muito mau. E se calhar aqui vemos porque é que Boaz insistiu em fazer tudo com testemunhas, etc., para que toda a gente visse o que é que está ali a acontecer. Então, se este resgatador quisesse, porventura, ficar com Noemi e não ficar com o Ruth, ia ficar muito mal visto perante as outras pessoas. Então, perante isto, ele decidiu abdicar do seu direito de ser o resgatador. Sendo que a próxima pessoa na linha para ser resgatador era Boaz. E aconteceu aquilo que Boaz queria, que era ficar com Ruth, para tomar Ruth como esposa. E vemos aqui esta atitude má do primeiro resgatador. Ele, perante esta atitude, perante esta situação em que havia realmente uma situação muito dramática, duas viúvas que não tinham sustento, perante toda esta situação, ele pensou em primeiro nele próprio, ele pensou em primeiro na sua casa e não quis fazer este trabalho de ser o resgatador, que era a atitude correta a ser feito. Ele, em vez de olhar para o que era o correto a fazer, em vez de olhar para o que é certo, ele olhou para o que é temporário, para o que é terreno. Olhou em primeiro para a conta bancária e só depois olhou para quem precisava de ajuda. E, por ironia, quis Deus que aquela pessoa que estava tão preocupada com a sua herança e com a herança que ia dar aos seus filhos, acabou por ficar sem nada. No sentido que o nome dele ficou esquecido, a sua casa ficou esquecida para sempre e a casa de Boaz ficou lembrada para sempre. A herança de Boaz e de Ruth e de Noemi é eterna. E este resgatador, quando olhou só para o que era terreno, perdeu uma bênção eterna incalculável. Um tesouro incalculável, que é ter o seu nome na palavra de Deus, que é ter o seu nome da linhagem de Davi e, ainda mais importante, o seu nome na linhagem do próprio Senhor Jesus. A passagem continua com uma bênção que o povo fez a Boaz e a Ruth, aqui no verso 11. Somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Raquel e Lia, que ambos edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faz-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der esta jovem. Então, Boaz aqui é comparado com Raquel, Lia e Israel, o patriarca e a família de onde vieram a sair as 12 tribos de Israel. Uma grande honra. Foi também comparado com Perez, que tomou Tamar. Também Tamar estava numa situação um pouco semelhante à de
à de Ruth, no sentido que ela também precisava de um resgatador, e Judá foi um resgatador, mas não numa história muito bonita, foi bastante uma atitude muito má de Pérez, mas que no fim veio a dar certo. E por fim, nos versos 3 aos versos 17, nós vemos como que a conclusão desta história, que podemos dizer que teve um final feliz. Eles viveram felizes para sempre. Ruth teve um filho. Noemi teve um filho, porque este filho veio a ser a continuidade da família de Noemi. Lemos aqui que Noemi tomou este filho como seu, e este filho foi a alegria dele. Então, vemos aqui a história de Noemi, que passou de um estado de vergonha para um estado de alegria. Noemi estava, no início do livro, a sofrer, e pior que isso, a sofrer por uma situação que ela própria se tinha colocado. Que ela sabia que quando tinha ido para Moab, não estava a fazer a coisa certa. E mesmo assim, Deus teve misericórdia. No início do livro também, Noemi disse que era impossível ela ter um filho. E agora vemos no fim, ela que teve um filho. Isto mostra-nos que nós nunca estamos longe demais para usufruir da bênção de Deus. Às vezes nós podemos estar muito afastados de Deus e na nossa igreja nós sempre oramos pelos irmãos que se encontram desviados, e isto faz muito sentido, porque alguém que está desviado não está perdido para sempre. Às vezes é só um erro, um desvio, um momento de fraqueza em que a pessoa decide ir para Moab, para a Moab desta vida, não é? Afastar-se do povo de Deus, mas que Deus pode a qualquer momento trazê-la de volta. O erro que Noemi fez foi grave, foi porque ela basicamente abandonou o seu próprio povo, mas Deus a trouxe de volta. Nunca devemos olhar para os outros com uma atitude de superioridade, julgar ou condenar ou dizer de alguma forma que essa pessoa escolheu o seu caminho, agora está a sofrer as consequências, e até deixar de nos preocupar com essas pessoas, porque Deus não se deixa de preocupar com essas pessoas. Alguém que se desvia e está sempre a tempo de voltar. E é interessante que Deus podia ter escolhido uma família que nunca tinha saído de Israel. Podia ter escolhido uma família, por exemplo, uma família que tivesse sido sempre cumpridora da lei, mas não fez assim. Decidiu escolher para a linhagem de Davi e do Senhor Jesus uma estrangeira que veio a fazer parte do povo por um erro, alguma coisa que Noemi fez e Elimelec, que eles fizeram de errado. Às vezes costuma-se dizer que Deus escreve direito por linhas tortas. Eu acho que não devia ser bem assim. Eu acho que Deus transforma linhas tortas em linhas direitas. Deus consegue pegar numa história que está torta e transformar numa história que é de direita. Podemos comparar isto muito bem no capítulo 1 de Ruth com o capítulo 4 de Ruth. Como uma história que estava muito torta. Noemi completamente desesperada, sem nenhuma esperança de vir a ter uma sucessão, de vir a ter descendência,
até no fim, com uma descendência e uma descendência real, no sentido que veio a ter a linhagem de Davi, a dinastia de Davi, e depois até ao Senhor Jesus. E não é só neste caso, porque Deus faz isto muito. Deus, às vezes, não sei, parece que procura até escolher estas situações assim para que a sua glória, a sua sabedoria, a sua providência seja evidenciado. Deus escolheu, por exemplo, Jacó, que mentiu para ganhar a sua progenitura. Deus escolheu Davi, que adulterou e assassinou. No Novo Testamento vemos o relato do filho pródigo, também, alguém que se desviou completamente e quando atingiu ali o fundo, voltou e foi aceito pelo pai. Vemos o apóstolo Pedro, que foi aquele que negou ao Senhor Jesus 3 vezes, no momento de maior angústia para o Senhor Jesus. E depois disso, Deus restaurou a Pedro de tal forma que ele veio a ser um dos principais anciãos em Jerusalém. Deus escolheu Paulo, que perseguia o Senhor Jesus, que perseguia a igreja, com ordens para mandar matar e prender os crentes. E foi esta pessoa que Deus escolheu para que a sua palavra fosse espalhada, para que o evangelho fosse espalhado aos gentios. Por que é que Deus faz assim? Eu não sei, mas quando olhamos para estas histórias, em primeiro lugar vemos a soberania de Deus, vemos a sabedoria de Deus, vemos a fidelidade de Deus, tudo motivos para nós louvarmos a Deus. E mesmo assim, Deus escolhe pessoas que não são perfeitas, mas mesmo assim, Deus escolhe atitudes corretas. Aqui vemos uma pequena atitude de Boaz, as repercussões que aquilo teve pela história. Deus escolheu também uma pequena atitude correta de Noemi e de Ruth, para que, através dessa pequena atitude correta, tanta bênção que surgiu a partir daí, tanta coisa certa que veio daí. Então, uma lição é que, se nós estamos perdidos em Moab, às vezes basta uma atitude certa. Uma coisa que Deus vai pegar e nos vai trazer de volta para o caminho certo. Esta é, essencialmente, uma história de redenção. Ruth, que não fazia parte do povo, fez-se povo de Deus pela sua atitude. Vemos também como Ruth passou a fazer parte da linhagem do Senhor Jesus. E nós também podemos fazer parte da linhagem do Senhor Jesus. Não que o Senhor Jesus vai ser o nosso descendente, porque isso é impossível, mas ele agora pode ser o nosso irmão. Se nós quisermos tornar-nos da família do Senhor Jesus, nós podemos fazer isso, se o aceitarmos como o nosso Senhor e Salvador. Assim como Ruth tornou-se parte da família de Deus, Deus continua com esse convite aberto para nós. E por fim, se salientar esta atitude de Boaz, que no fundo entra nesta história como aquele que veio salvar, como aquele homem íntegro, que veio resolver uma situação que era desesperante para Ruth e para Noemi, e foi aquele que se sacrificou de alguma forma para que Ruth pudesse ser acolhida
no povo de Deus. E então Boaz tem que apontar para a pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso Boaz, aquele que nos tira de uma situação irremediável, de uma situação desesperada. Nós estávamos um dia em Moab, longe de Deus, longe do povo de Deus. E para nós nos voltarmos para sermos o povo de Deus, nós precisamos de alguém que faz parte deste povo e que se sacrifica e nos toma e nos aceita. E este é o convite que o Senhor Jesus também faz. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que seja um momento para nós louvarmos a Deus na pessoa do Senhor Jesus, porque Ele nos resgatou. E se nós, por acaso, ainda estamos perdidos em Moab, que possamos saber que hoje é o dia para fazermos a coisa certa e voltarmos para o povo de Deus. Amém.